Vamos abrir em Romanos 8,14. Eu quero-vos falar sobre o Espírito Santo. Jesus disse que nós devíamos ser batizados com o Espírito Santo. Devíamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que esteve na criação, pois o Espírito pairava sobre as águas, esperando a que a palavra de Deus, de Deus Pai, fosse dita para que pudesse começar a fazer todas as coisas. E uma das coisas impressionantes é que sem Ele nada se fez. Jesus viveu na terra, nasceu através de uma mulher, Maria, viveu na terra e até aos 30 anos de idade pouco se soube do que ele fez, poucos milagres aconteceram, ou quase nenhuns, mas a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, ele foi batizado nas águas e desceu sobre ele na forma corpórea como uma pomba o Espírito Santo de Deus. E a partir dessa altura, ele começou a fazer a obra do Pai. E os milagres não pararam de acontecer. Ele, em tudo, foi o nosso exemplo e nós também devemos esperar receber o Espírito Santo de Deus Altíssimo. Para que então sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares. Agora aqui em Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É muito importante nós percebermos que sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito de Deus, sem o poder do Espírito de Deus nas nossas vidas, nós pouco vamos fazer. Nós até podemos fazer, podemos pregar a palavra, podemos fazer tudo, mas temos pouca força. Não temos poder suficiente. Mas, no entanto, ao termos o Espírito Santo de Deus Altíssimo, nós vamos ter poder. Eu quero-vos começar por mostrar o que é que aconteceu com Jesus e vamos abrir em Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu com Jesus. E está aqui Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele com uma forma corpórea como de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Vejam que o Espírito Santo teve que descer sobre Jesus. Vamos a Lucas 24, 49. Jesus sabia que os discípulos, os apóstolos, os discípulos precisavam desse poder. Desse mesmo poder que ele tinha recebido. Ele sabia e ele próprio dizia: sem mim nada podeis fazer. Ele disse que iria para o Pai, mas que nos mandaria para nós outro Consolador, que falaria a sua palavra, que lhe lembraria as suas palavras. Veja agora o que é que está aqui escrito, 24, 49, Lucas 24, 49.
Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo é poder. Eu quero fazer aqui uma pausa. Há muita gente que acredita em Deus. E glória a Deus por isso. Eu muitas vezes quando falo, principalmente em Portugal, quando falo com pessoas, às vezes eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é: você acredita em Deus? E a maioria das pessoas diz que sim. A minha pergunta é: o Deus em que acreditamos está vivo ou está morto? Você vai dizer: não, está vivo, eu creio que ele está vivo. Então, se está vivo, por que é que você não para um bocadinho para pensar? O que é que ele é capaz de fazer? O que é que ele vai fazer? O que é que nós, como seu povo, como seus filhos, devemos? A direção que Jesus nos deu é ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. E é isso que estamos a fazer. Glória a Deus. Mas para isso nós temos que ter armas espirituais poderosas para destruir todas as fortalezas que aparecem à nossa frente. Todos os conceitos, toda a linha de pensamento errada. Muitos pensam que é só nas capacidades oratórias, nas capacidades de conhecimento que nós vamos conseguir conquistar pessoas para Jesus. Mas não é através dessa. É através do poder do Espírito Santo. Porque é Ele que convence o pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos que entender que há uma dependência nossa do Espírito Santo para tudo. É Ele que nos vai dar direção, é Ele que nos vai mostrar. Eu vou-vos mostrar, através de vários ciclos, que isso acontece. É Ele que dá direção. Vamos ver, eu quero que vocês baseiem a vossa fé no que está escrito. Vamos ver os apóstolos, os discípulos de Jesus serem cheios do Espírito Santo. Vamos a Atos 2, 1. Atos 2, 1. Eles cumpriram a vontade de Jesus e não saíram de Jerusalém. E ficaram e reuniam-se todos os dias. Estavam juntos todos os dias, orando, buscando a Deus, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito sobre a vida deles. Para que viesse sobre eles o poder do alto. E o que é impressionante é que isto aconteceu no dia de Pentecostes. Exatamente neste dia, eles foram cheios do Espírito Santo. E agora estava aqui dizendo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do vento, um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vemos a prova que eles foram cheios do Espírito Santo é que transbordava das suas vidas para fora com o orar em língua, com o falar uma língua estranha que nem eles entendem, nem ninguém entende, mas que Deus entende. Muitas das vezes há interpretação dessas línguas, outras vezes não há. Mas o que a Bíblia diz é que cada vez que nós oramos assim, oramos a oração perfeita para com Deus. Deus coloca na nossa boca as palavras que devemos falar. Muitas das vezes nós não entendendo nada do que estamos a dizer.
Estamos a fazer a oração perfeita. Mas é a prova, fomos cheios do Espírito Santo. Eu quero-vos mostrar, antes deles terem o Espírito Santo e depois de terem o Espírito Santo. Vamos andar para trás na Bíblia e vamos abrir em Atos 1:25. Atos 1:25. E diz aqui, em Atos, eu disse 25, não é? Mas vamos meter 24, faz favor. Atos 1:24. E diz aqui, orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra-me qual destes dois tens escolhido. Não sei se, claro que alguns sabem, outros não, eu vou-vos dizer, Judas traiu Jesus. E por isso já não havia mais 12 apóstolos, mas só 11. E então faltava um. E eles teriam de escolher um ou teriam que ser mostrado da parte de Deus qual deles seria. E então apareceram dois, eles achavam que deveria ser, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra-me qual destes dois tens escolhido. E para que tome parte neste ministério de apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes, caiu sobre a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os 11 apóstolos. Vocês estão a entender? Eles oraram, mas lançaram sorte para ver a quem calhava. E agora quero-vos mostrar quero-vos quero-vos mostrar que depois disso, logo em Atos 3, vamos abrir em Atos 3:6, e então diz aqui em Atos 3:6, e disse Pedro, o que aconteceu até aqui? Eles entravam no templo, estavam a entrar no templo, e estava lá à porta do templo alguém que desde o ventre da sua mãe que era deficiente, tinha problemas, ele não andava. E Pedro, ao entrar, olhou para ele e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita e o levantou, e logo os seus pés e ataredes firmaram, e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esta é a diferença. Antes de eles terem sido batizados, eles lançavam sortes para saber a vontade de Deus.
Agora, depois de já terem sido batizados com o Espírito Santo, eles curaram pessoas. A direção que eles recebiam já não era mais a mesma. Era uma direção divina. Eles sabiam o que é que tinham que fazer. Porque o Espírito Santo lhes mostrava o que é que deveriam fazer. Eu há pouco tempo falei com uma pessoa sobre isto. Será que Deus tem uma voz? Sim, Ele tem uma voz. A Bíblia diz que fala sobre uma voz mansa, quieta e suave. Será que Ele dirige todos da mesma forma através de uma voz? Não. Grande parte das pessoas Ele dirige através de pressentimento ou uma certeza que tem que ser de uma determinada forma. Normalmente, tipo uma luz vermelha ou uma luz verde. O que é que nós comparamos com a luz vermelha e verde? Porque é a luz dos semáforos, quando nós andamos e quando vemos a luz verde nós avançamos com os carros, quando vemos a luz vermelha paramos os carros. E da mesma forma ficamos com a mesma impressão dada pelo Espírito Santo na nossa vida, um desconforto, algo que não está certo sobre um determinado assunto, e então sabemos que é a altura de parar e não avançar com esse assunto. E outras das vezes nós sentimos uma espécie de um prazer, uma alegria, uma paz grande, e então é a altura de continuar com o assunto que estávamos a andar. É importante que todas as perguntas que façamos a Deus não façamos com dupla resposta. O que é que eu quero dizer com isto? Quando você faz uma pergunta a Deus, você não diz: Senhor, é isto ou é aquilo? Não. Eu passo a fazer uma exemplificação muito simples. Qual é a cor, pai, que tu queres que eu escolha? O preto ou o branco? Não faça isso. Faça uma pergunta. Pai, tu queres que eu escolha o branco? E a resposta será sim ou não. Eu estou a dar, às vezes me parece, mas para que é que devíamos estar a perguntar a Deus se escolhemos o branco ou o preto, ou se escolhemos. Eu estou-vos a fazer uma pergunta muito simples para poder ilustrar como você deve perguntar a Deus. Devo prosseguir por este caminho que estou a fazer? Devo fazer isto? É aqui que queres que eu fique? São perguntas mais simples. Você deve dizer a Deus para que Deus lhe dê esse tal sentimento, essa tal direção, para que o Espírito Santo possa atuar na sua vida e lhe mostrar o melhor caminho que deve. Não é? Nós precisamos desta direção para sermos mais que vencedores nas nossas vidas. Sem essa direção, nós não vamos conseguir vencer. Sem Deus, nada conseguimos fazer. Vejam a direção dada pelo Espírito Santo. Essa direção os levou para algo melhor. Eu quero vos mostrar em Atos também, Atos 16, 6. Atos 16, 6. Agora eles tinham a direção vinda da parte de Deus para eles. E veja que muitas das vezes foi-nos dada a ordem em Atos, em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas agora tenta entender uma coisa.
Será que um evangelho pregado numa determinada altura deve ser feito ou não? Ou deve ser noutra altura? Como é que você sabe qual é a altura certa de falar a um familiar seu? Qual é a altura certa de falar a um conhecido seu, um amigo seu, uma pessoa que está na rua? Qual é a altura certa? Você não sabe, mas Deus sabe. E a prova disto é que, apesar de nós termos recebido a ordens de ir em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, veja o que é que aconteceu aqui com os discípulos. Atos 16, 6, e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas como é que é possível? Jesus tinha dito para pregar em todo lugar. Mas aqui foram impedidos porque não era a altura certa. E vejam, e quando chegaram a Micínia, intentaram ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Foram impedidos de ir a 2 sítios. Porquê? Porque Deus sabe qual a altura certa para cada lugar. Eu uma vez trouxeram-me algo para nós orarmos, um assunto para resolver. E quando trouxeram, nós orámos para a resolução do assunto. E quando eu orei, eu senti que não era a altura, não era agora a altura de lá ir. Falar com as pessoas. Que eu tinha dito, eu vou lá consigo, vamos resolver isto. Eu disse, mas não, a altura não é agora. Porque foi isso que eu senti. Depois passaram-se algumas reuniões e noutra reunião eu senti que era a altura, era agora. E eu disse à pessoa, hoje, durante esta semana nós vamos lá. E nós fomos lá. Depois resolveram. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu tinha orado e eu ia lá logo. E as coisas não se resolviam. Mas eu tinha orado. Mas o Espírito Santo tinha mostrado que não era a altura disso. Você entende? Não é só uma questão de orar. É questão de saber a altura certa para fazer o que se tem a fazer. E essa direção nós precisamos de receber da parte de Deus através do Espírito Santo, porque nós somos o templo santo do Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo habita em nós e nos dá direção. Agora, é muito importante você saber uma coisa. Deus dará a cada um que queira o Espírito Santo, se a pessoa buscar. Você pode aceitar Jesus dizendo só únicas palavras. Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar. Ele pagou o preço que estava destinado para eu pagar. Eu aceito na minha vida em nome de Jesus. Por estas palavras você acabou de aceitar Jesus no seu coração. Mas, para que o Espírito Santo entre na sua vida e lhe comece a dar a direção, você tem que buscar a Deus para que isso possa acontecer. Lembra-me, depois de eu ter aceito Jesus, eu já estava há alguns meses, penso eu, a frequentar a igreja, a ouvir, e chegou um dia que na igreja começou toda a gente a orar em línguas. E eu não estava a orar porque eu não sabia orar, eu não tinha a direção espiritual para fazer isso. Eu estava cá atrás, eu lembro-me de baixar a cabeça e eu disse, eu também gostava. Quando eu disse eu também gostava, exatamente explodiu e eu de repente comecei a falar em línguas. Eu queria ter uma coisa que Deus me deu. Para você receber o batismo no Espírito Santo, você tem de querer receber e pedir a Deus para o receber. E aceitar receber. Muitas pessoas são batizadas assim, só, sem toque,
outras pessoas impõem as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, começando a falar em línguas. Eu sei que para a igreja muitas das vezes é estranho, mas entendam uma coisa, é bíblico. Então, se é bíblico, por que é estranho? Porque não é um ato normal? Ouçam, eu quando comecei a dizer, eu disse, as pessoas acreditam em Deus, mas eu perguntei se acreditavam num Deus vivo. Entenda uma coisa, Deus opera em todos, não em todos da mesma forma. O Espírito Santo opera nas nossas vidas, opera à nossa volta, não em todos da mesma forma, e na mesma altura, e no tempo que nós achamos ou que pensamos ser útil, não é assim. É quando Ele quer e quando o momento é o certo para atuar. Então, o Espírito Santo dirige as nossas vidas, nos ajuda, mas nós temos de querer tê-lo na nossa vida. Senão nós não vamos receber. Há muitas pessoas que rejeitam o Espírito Santo, rejeitam falar em línguas. Mas eu quero que entendam uma coisa. A Bíblia fala sobre isto. Jesus falou sobre isso. Os apóstolos vivenciaram e vocês viram em Atos 2 o que é que aconteceu. Mas não foi só em Atos 2. Não foi só em Atos 2. Eu quero-vos mostrar algo. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu com Pedro, porque é importante nós agarrarmos e recebermos daquilo que Deus fez. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Atos 10:44. Pedro estava num determinado sítio e estava a orar a Deus. E Deus lhe mostrou vários animais. E nesses vários animais havia vários animais de toda a espécie. E Deus dizia-lhe, na visão, dizia-lhe: mata e come. E ele dizia: não, eu não vou agarrar. E Atos 10:44. Eu não vou agarrar e não vou comer algo que é impuro. E Deus disse: não digas tudo o que é impuro, o que eu purifiquei. E então
Foram ter com eles 2 homens que bateram à porta. E o Espírito disse a Pedro: estes homens eu enviei, vai com eles. E ele desceu, foi com eles. E quando chegaram a uma casa, estavam alguém que não era judeu, reunido, porque tinha pedido a Deus para que fosse, para que alguém lhe falasse da parte de Deus para ele. Então ele foi, e ele começou a falar sobre Jesus, começou a falar, e de repente, à medida que falava, aconteceu isto. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Até o Espírito Santo não tinha descido sobre os judeus que eram circuncidados. Mas estes que não eram, também tinham recebido o Espírito Santo. E a prova que receberam é que falavam em línguas. Está aqui no 46. Porquê é que eles sabiam que eles receberam o Espírito Santo? Porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E vejam, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Eles aprenderem mais sobre Jesus. Há demasiadas passagens bíblicas a falar sobre o batismo no Espírito Santo e a falar sobre a direção do Espírito Santo e a falar que nós precisamos dessa direção do Espírito Santo para que nós agarrássemos e rejeitarmos tudo isso, inclusive o falar em línguas. Próprio Paulo dizia que falava mais em línguas que todos, porque ele orava no Espírito. Em Judas 20, quer ver o que é que diz? Em Judas 1:20, Judas só tem um capítulo. Judas é no final da Bíblia, antes do Apocalipse, só tem um capítulo, mas tem vários versículos. E no versículo 20, veja o que é que está escrito. Judas 1:20. Judas 1:20. É perto do Apocalipse. É o último antes do Apocalipse. Judas 1:20. E diz: mas vós, amados, edifiquei-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar em Espírito fortalece a nossa fé. Coloca-nos em contacto com o Pai. Nós ficamos mais sensíveis ao Espírito por causa de orarmos em língua. Por causa de termos recebido esse batismo do Espírito Santo com evidência de falar em novas línguas. Eu não quero, pelo menos nesta reunião, eu só quero que vocês entendam. Eu, se calhar, mais tarde dou ênfase mais sobre o falar em línguas, para vos mostrar vários versículos sobre falar em línguas, mas entenda uma coisa, eu quero falar sobre o Espírito Santo e a direção do Espírito Santo, e que nós devemos desejar ter essa comunhão com o Espírito Santo. Ao termos essa comunhão, nós temos algo sobre o natural nas nossas vidas. Porque o próprio Deus é sobre o natural. Se entende? O nosso Deus é sobrenatural.
E por causa disso, nós devemos desejar a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo nos vai dar mais autoridade, nos vai dar mais fé, nos vai capacitar mais para fazer a obra do Pai na terra. Sem o Espírito Santo, nós podemos fazer alguma coisa na terra, mas não será tão forte, tão capacitado como tendo o Espírito Santo. Com ele vão mais coisas resultar, os milagres vão acontecer, as coisas vão acontecer, porque você está dirigido pelo Espírito de Deus. Isto é muito importante. Não se esqueça de uma coisa. Uma vez perguntaram-me o que é que eu pensava sobre o que é que eu pensava sobre a adoração a uma determinada estátua. O que é que eu pensava? E eu perguntei a essa pessoa: tu foste batizado? E essa pessoa respondeu-me: fui batizado. Foste batizado em nome de quem? Fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu respondi: só a esses adorarás. Não deves adorar a mãe. Entende? Entenda, o que eu estou a ler é a palavra de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo vai sempre, sempre, sempre revelar a palavra de Deus e confirmar a palavra. Sempre. Muitas das vezes recebemos ensinamentos e acreditamos que esses ensinamentos são os certos. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Abra a sua mente. Deixe Deus dar-lhe sua direção. A direção através de quê? Da palavra de Deus. Não confie só na minha palavra só porque eu estou a falar. Confie na palavra de Deus. Seja instruído na palavra de Deus. Aprenda na palavra de Deus. E você então vai entender que algumas coisas que foram-nos ensinadas a nós estão erradas. E então temos que repensar tudo e buscar aquilo que é verdade para as nossas vidas. O Espírito Santo nos quer guiar. Ouçam, Jesus disse que todas as palavras de ofensa dadas contra o Pai ou contra Jesus serão perdoadas, mas as palavras de ofensas dadas contra o Espírito Santo não têm perdão. Mas como é que é possível? Então, Deus Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo. O que eu tenho conhecido do Espírito Santo é a pessoa mais sensível. É muitas das vezes aquela que transmite a vontade do Pai para as nossas vidas, mas é a que mais se esconde. É a que menos coisas se sabe. Ele não se revela a Ele próprio. Ele revela ao Pai e revela a Jesus. Por isso, o cuidado do Pai, Jesus, para com Ele. No entanto, é a terceira pessoa da Trindade. Assim como o Pai existe, Jesus existe, o Espírito Santo existe e é uma pessoa. Terceira pessoa divina.
O Espírito Santo quer nos ajudar a cumprir a vontade do Pai nas nossas vidas. Mas para isso nós queremos que desejar tê-lo nas nossas vidas. Não sei como é que eu faço isso. Eu vos contei como aconteceu comigo. Por que é que você não ora? Espírito Santo, enche-me de ti. Espírito Santo, dá-me a direção do Pai. Ele vai se revelar a nós e mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo é algo que nós precisamos muito dentro de nós. Porque sem a direção de Deus, há muita coisa que nós estamos a decidir que está errado. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Eu peço ao grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. Ora, Deus. Muitas das vezes, quando eu falo sobre a área financeira, eu digo que eu não sei o que é que você deve dar. Se deve dar muito, se deve dar pouco, se a quantia que você deve dar é exata ou não. Eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo lhe pode mostrar a si a vontade do Pai para a sua vida. Eu sei que Ele mostrou a mim, várias vezes, aquilo que eu devia de ofertar para Deus. Muitas das vezes pensando eu que não seria essa a quantia que realmente que era da vontade de Deus, porque eu tinha aquela quantia ou outra. Mas o Espírito Santo me mostrava qual a quantia. E também já me impediu também de dar. Você diz assim, pedir, de dar. Sim, já fui impedido. Embora, para mim, isso é tão... De tudo o resto é o mais esquisito, por assim dizer, foi o que aconteceu. Mas só Deus sabe porquê. Na altura da oferta, não pense que o que você pensou que é o certo. Ora Deus. Busca Deus. Para que Ele mostre a si a quantia que você deve ofertar a Ele. Ele mostrará qual é a quantia. Se muito, se pouco, se menos, se mais, não sei. E Ele mostrará. Tudo o homem semear, isso vai colher. Então vamos semear em nome de Jesus. Yerkora de surkuru de surkuru de bargara de bradidradis. Yerkora de surkuru de berkara de bradidradis. Yerkora de surkuru de bradidradis. Surkuru de bradidradis. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Nós viramos as mãos para as ofertas, vamos dizer, Pai, nós te agradecemos por poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada temos falta.
e que tu supres todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em ti confiamos. No nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, percebemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina. Pai, Filho, Espírito Santo. Também entendemos que necessitamos dele na nossa vida e que devemos desejá-lo tê-lo para que a tua direção, Pai, se faça em nós. Se pudéssemos comparar com alguma coisa deste mundo, o Espírito Santo, se calhar compararíamos com um GPS. Direção certa de Deus na nossa. Mas ele é muito mais. É um ser carinhoso, amoroso, nos quer dar não só dar direção, mas nos quer dar também poder, porque foi através dele que Jesus foi ressuscitado dos mortos e com grande poder ele foi retirado do inferno. Por isso, Pai, manifesta-te em cada um de nós através do teu Espírito Santo. Guia-nos, se cumpra a tua vontade em nós, para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Muitas bênçãos, boa semana.